As taxas dos títulos pré-fixados longos estressaram muito nas últimas semanas e chegaram a bater quase 12% no mercado dessa semana. E agora, Marília, vale a pena aplicar no pré-fixado? Vamos falar sobre isso. Desde meados de 2023, a gente anda vendo as taxas dos pré-fixados subindo de novo e alcançando quase patamares que tradearam no início do ano passado. Olha só, quando a gente vê aqui na Bloomberg, né, os dados do pré-fixado 2031, que é um vencimento mais longo, né, um vencimento aí que o mercado usa bastante, com liquidez e tudo, a gente vê que aí, desde julho de 2023, as taxas voltaram a subir e oscilaram aqui em torno do 12%, né, depois de uma queda relevante que elas tiveram no início de 2023. Durante essa semana, elas chegaram, inclusive, a bater quase 12%. Tá vendo? Quase 12%. No dia que a gente teve uma instabilidade do mercado, tanto pela questão geopolítica, né, da guerra Israel-Irã, quanto pela própria questão americana de talvez eles não poderem cair a taxa de juros deles tão cedo quanto o mercado espera. Isso fez com que a nossa taxa de juros subisse bastante e nosso pré-fixado aí tivesse um valor de quase 12%, quase taxa de 1% ao mês novamente, aquela nossa taxa linda que a gente adora. E com isso, oportunidades surgiram, né? Então, será que vale a pena aplicar? Será que não vale a pena aplicar? Quando eu tô de frente para uma situação como essa, como é que eu olho para saber se vale a pena ou não aplicar? O que eu olho é o fundamento. Então, para onde eu acho que a taxa Selic deveria ir e quanto que eu acho que deveria ter de prêmio na curva numa situação como a atual, né? E aí depois eu vejo quanto tem de prêmio no mercado e vejo se eu acho muito ou pouco. Então, quando eu olho para o fundamento, quando eu olho para a taxa Selic, eu vejo que hoje a gente tem uma taxa Selic de 10,75, que deve ir ao longo desse ano para 9, ao longo do ano que vem para 8,5, enfim. É claro que não adianta nada a nossa taxa Selic subir se a taxa de juros americana continuar alta, né? A nossa tendência de queda da Selic depende muito de uma tendência de queda do juro americano também. Não dá para a nossa taxa ser 9, 8 e a deles ser 5, né? É um prêmio muito pequeno de diferença e isso faria com que o nosso real subisse muito, né? Desvalorizasse muito. Então, não dá para a gente ter um ciclo consistente de queda se eles não têm um ciclo consistente de queda. Apesar disso, fica muito difícil você imaginar que de hoje até 2031 a gente vai ter, em média, né, uma taxa de juro brasileira oscilando em torno de 11,73, que é o que está hoje enquanto eu gravo esse vídeo. 11,73 claramente é uma taxa acima do nosso juro de equilíbrio. E como é que eu sei isso? Porque quando a taxa foi para 13,75, houve uma descompressão muito acelerada da inflação. Ou seja, 13,75 está acima do juro neutro. Agora a gente está em 10,75 e a gente ainda está vendo descompressão na inflação, o que deve dar sinais aí pra gente de que a taxa neutra no Brasil é abaixo de 11,75, né? Então, eu acredito que esta taxa de juro, quando a gente olha para a taxa de juros de mercado agora, é uma taxa, sim, que carrega muito prêmio e que é interessante a gente olhar, né? Por exemplo, eu já mostrei para vocês os últimos dados de inflação. Por que é legal olhar a inflação? Para a gente saber se na taxa de juro atual a gente de fato segue com um processo desinflacionário. E o que a gente viu foi que o último dado de inflação mostrou aqui uma desaceleração super importante, né? Então a gente vê que tanto no índice geral, que é a linha vermelha, quanto nos núcleos, que é a linha verde, teve desaceleração de inflação, que a gente deve continuar vendo aí nos próximos meses. Mesmo quando a gente olha os núcleos, né? Aqui é um gráfico das médias aí de 5 núcleos, a gente vê que ela também caiu bastante, dá para ver a linha verde aqui na média de 5 núcleos, indo para 0,16, então mostrando também que a gente está tendo uma desinflação, mesmo daqueles itens fundamentais
que reagem mais à política monetária. Ou seja, se está havendo desinflação, é porque a nossa taxa de juro está acima do neutro e está sendo eficiente em reduzir essa inflação, né, em controlar essa inflação e, portanto, ela vai ter que cair em algum momento para a gente não ir para uma inflação abaixo da meta. Então, vai ter queda de juros? Sim, acredito que vai ter. Acredito que a taxa média brasileira de hoje até os próximos 10 anos não vai ser 11,75 e acredito que tem prêmio. Agora, o que muita gente anda falando é: Marília, mas essas taxas subiram por conta do fiscal, né? Temos um problema fiscal no Brasil, que de fato temos, né? Então a gente teve aí a saída do teto de gastos com o novo governo e a entrada do arcabouço fiscal, o plano aí do Haddad. Eles propuseram uma meta de inflação. Para o ano de 2023, o esperado era um déficit de 0,5%, o déficit, na verdade, foi mais de 2%. Para esse ano, agora de 2024, o esperado seria um déficit de 0%, o que não vai acontecer. A gente sabe que a gente vai ter aí algum déficit e acredito, inclusive, que deve ser maior do que 0,5%. E para o ano que vem, a gente teria uma expectativa de superávit de 0,5%, que o governo já anunciou que vai alterar essa meta para um resultado de 0, né? Então a gente teve aí uma piora das metas do arcabouço fiscal. Acontece que esses reajustes da meta fiscal já eram mais do que o esperado pelo mercado. E por que o governo tem que fazer esse reajuste? Porque ele está em época de apresentar aí o orçamento, né? A peça do orçamento. Então ele tem que fazer as projeções dele de meta de déficit e tal para colocar tudo isso no orçamento e na LDO. É muito importante que ele ajuste, né, as metas ao longo do tempo. É claro que não dá para você descumprir a meta e aí reajustar a meta, né? Então eu percebi que eu não vou conseguir cumprir a meta, eu vou lá, ajusto a meta e perco completamente credibilidade no sistema. Até porque se você fica alterando a meta, você não triga, né? Você não aciona os dispositivos obrigatórios que já reduzem a meta de uma vez de forma compulsória. Então é claro que a situação fiscal é super preocupante, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Se eles insistirem na irresponsabilidade fiscal, a gente ainda pode ver essas taxas de juros aumentarem bem, como a gente viu na Dilma, por exemplo. Os pré-fixados chegaram a 17%, né? Os títulos IPCA+, chegaram a IPCA mais 7,5%. Então, assim, tem espaço para subirem essas taxas se a gente continuar num sentido muito ruim fiscal, tem espaço para aumentar. Agora, uma coisa é importante vocês entenderem. Esse estresse que está acontecendo no mercado brasileiro, ele não é só do mercado brasileiro. E, portanto, apesar do fiscal ser de fato ruim, ele não é exclusivamente por causa do fiscal. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, nesse ranking de moedas emergentes, de países emergentes, durante vários períodos. Então, o que a gente pode ver aqui é que, por exemplo, se você pega um histórico de 12 meses do câmbio, né, dos países emergentes, você vai ver que o Brasil está meio que na média aí do que aconteceu com o câmbio nesses países nos últimos 12 meses, ou seja, não tem nada diferente aqui acontecendo, ao contrário da Argentina, da Turquia, do Chile, que tiveram desvalorizações bem acima aí da média dos emergentes durante esses últimos 12 meses. Marília, mas pega mais recente, então vamos pegar aqui de 3 meses, né? Quando você olha 3 meses, o Brasil é o terceiro pior, né? Ainda melhor do que Rússia e Turquia, mas também não está muito diferente de Argentina, Hungria, Chile, né? Que tá tudo aí em torno de 5% e alto, 6%. Então a gente não está tão diferente assim do que nossos pares emergentes. Quando a gente vai para um mês, né? Ou seja, bem recente mesmo, aí sim a gente vê o Brasil como o piorzinho, né, a lanterninha ali, com uma queda de 4,80, enquanto você tem Coreia do Sul com 4,10, Indonésia com 3,85, Chile com 3,31, mas apesar dele ser o pior, você vê que também não tem nada muito diferente, não é que
ah, os outros estão com -1 e ele está com -4. Não, tá todo mundo em torno de -3, por aí, e a gente um pouquinho mais. Então, assim, apesar de fato a gente ter um problema fiscal aqui, o movimento que está acontecendo é muito mais um movimento de aversão ao risco global, com saída de gringo de todos os emergentes em conjunto, do que um problema único, exclusivo nosso, como foi durante o governo Dilma, por conta de um problema fiscal, tá? É importante vocês separarem o joio do trigo, porque senão vocês não vão conseguir tomar a decisão. Outra coisa que é importante também é que quando você olha para as taxas de juros ao redor do mundo, você vê que não é só o Banco Central brasileiro que não consegue cair muito o juro, porque o juro americano está alto. Quando você vê a curva de juros de outros países emergentes, eles também estão com dificuldade de cair as suas próprias taxas de juros, mesmo às vezes já enfrentando desacelerações de inflação muito mais elevadas do que as nossas, não podem cair, porque os Estados Unidos não caíram. E as taxas de juros mais longas desses países também está mais alta, tá? Então, de novo, é um efeito global por conta principalmente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, para a gente entender se aplica no pré-fixado ou não, a gente tem que principalmente ter uma ideia do que a gente acha que vai acontecer com as taxas de juros dos Estados Unidos. E o que eu vejo é que a inflação americana, apesar de estar muito mais resiliente do que está a inflação brasileira, ela vem também dando sinais claros de desaceleração. Então, a desaceleração de bens já se deu quase por completo. A de serviços está demorando mais, de fato, porém, 70% do núcleo de inflação nos Estados Unidos vem de um item que é aluguéis, que é uma média móvel e, portanto, demora bastante para cair, embora quando a gente olha o dado na ponta, a gente olha o dado de aluguéis na ponta, ele já caiu completamente. Então, está acontecendo a desaceleração de inflação por lá, ela ainda não se reflete completamente nos números de núcleo, porque é uma média móvel, e ela não se reflete completamente porque tem também uma sazonalidade nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que o Banco Central americano demore mais tempo para cair. Então, quando você vai aplicar um juro de curto prazo, de 1 ano, 2 anos, realmente esse vai ficar mais complicado de cair, né? Porque o Banco Central americano vai demorar mais tempo para cair. Agora, se não vai ser tudo que a gente imaginava esse ano, vai ser no outro, né? Quando você olha para uma taxa de 10 anos nos Estados Unidos, eu acho que não faz sentido nenhum, tá no nível que tá. E acho sim que a gente vai ter uma queda importante dessas taxas de juros, o que vai fazer com que a taxa de juros de todo mundo emergente caia também. Então, resumindo, sim, eu acho que é uma boa hora para você aplicar em pré-fixado no Brasil, mesmo entendendo que tem sim o risco, né, fiscal, é um risco importante, é um risco que a gente sempre olha. Se tiver um cenário à la Dilma, as taxas podem piorar ainda mais, mas eu aceito correr esse risco porque eu acho que grande parte do movimento que a gente viu aqui recentemente no juro brasileiro foi causado por uma questão mais universal, mais global, aí principalmente ligada ao juro americano e às questões geopolíticas. Então, sim, eu acho que vale a pena aplicar nessa taxa de juros. Marília, mas o pré-fixado é o seu título preferido para surfar essa questão da marcação a mercado e a questão da situação atual? Não, não é o meu título preferido. Tem outro que eu recomendo no Renda Fixa Pro, que eu prefiro mais em relação a esse, tanto que quando você for ver a composição da minha carteira, né, no Renda Fixa Pro, tem mais do outro e só um pouquinho do pré-fixado, exatamente porque por conta dessas questões, né, de risco fiscal e tudo mais. Então, para quem está em dúvida aí de como montar uma carteira de renda fixa, quais os percentuais usar em cada indexador, eu vou deixar aqui embaixo o link do Renda Fixa Pro, acho que ele vai te ajudar bastante. Mas acho que vale a pena colocar um pezinho no pré-fixado também? Acho que vale a pena sim. E você pode colocar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês estão ou não estão nos pré-fixados na sua carteira de investimentos? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.